Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Buenas. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem vê isso aqui à noite, bom dia para quem vê isso aqui de dia, de manhã. Esse aqui é o canal Daniela Araújo, professora. Este espaço é um espaço novo aqui no canal, que é o espaço de militância e pré-candidaturas, porque a nossa campanha está cada vez mais reduzida e até isso acho que também é bom a gente falar um pouco, né? Eu estou achando bem complicado esse espaço curto de campanha, dado todo o clima que a gente vive, que não é nada agradável. Mas trouxe hoje aqui comigo a queridíssima, maravilhosa Dandara, pré-candidata. Dandara, querida, muito bem-vinda. Tá contigo, te apresenta, mulher. Obrigada, querida. Oi, gente, cheguei. Eu adoro a Deia, né? A Deia do picolé de limão, e ela fala sempre isso, assim, a gente se segue, ela é uma graça, uma querida. Eu sempre falo, oi, gente, cheguei, gosto do jeito que ela fala, porque oi, gente, fala com todo mundo, né? Bem, eu sou a Dandara Felícia, eu estou pré-candidata a deputada estadual em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Eu tenho um histórico de luta e militância desde 1999, e agora estou atualmente servidora pública federal na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou técnica em assuntos educacionais, técnica administrativa em educação, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu faço também um mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora no Serviço Social, sou socióloga, sou uma travesti preta, militante das causas dos direitos humanos desde 1999. Que maravilha, muito bem-vinda, Dandara. Nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Ricardo Luca. Ricardo Luca, te apresenta aí para Dandara, por favor. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Sem palavras. Eu sou daqui de Ilhabela, sou militante do PT. Tenho feito as manifestações daqui da ilha. E, bom, novamente, é uma honra, tá? E eu vou iniciar aqui com uma pergunta para a Dandara. Já vou pôr fogo aqui, Dani, se me permitir. A Dandara estava falando dos processos e que, na verdade, a gente tem que ser um pouco mais radical nesse momento. E eu acho que é uma radicalidade que a militância pede. A militância está pedindo alguma coisa mais firme. E eu vou te dizer, até uma pergunta difícil, mas é uma radicalidade tanto fora quanto para dentro do partido também, aí no caso do Partido dos Trabalhadores, em que às vezes o partido acaba travando muito a gente. Eu que sou só um militante, eu não tenho nenhum cargo no diretório. Então, Dandara, é com você, eu estou aqui para falar pouco e dar a palavra para você mesmo. O que é bom começar com essa pergunta já, porque eu fiz um Twitter esses dias para trás, né? A gente tem atuado bastante no Twitter, eu, o Eduardo, que está aqui, que já deu boa tarde, que é meu coordenador de pré-campanha, né? Um querido. A gente tem tentado pautar essa radicalidade aí, né? Eu estava falando sobre isso. Assim, o que acontece, o que eu tenho percebido, inclusive na minha pesquisa de mestrado, né? Quanto mais a sociedade se aproxima da direita, mais existe uma tendência da esquerda de se tornar cada vez mais conservadora e cada vez ir ao centro, né? Ao centro e à centro-direita, inclusive, né? Principalmente das pautas de costumes, mas não só, né? Das pautas econômicas também, etc. Mas essa questão da pauta de costumes, ela é uma coisa muito curiosa, porque nós já tivemos a experiência, né? Nós já tivemos uma experiência
de relaxarmos aí para uma parte da população brasileira que é extremamente conservadora e que é extremamente preconceituosa, né, LGBTfóbica, racista, pauta, né, nessa radicalidade da direita aí, né, para poder se eleger, para poder se manter no poder, para poder fazer determinadas coisas no governo. E a gente percebeu que não deu certo, né? A culpa não é nossa, obviamente, mas isso levou a gente, né? Levou o país, né? Quando a gente caminha para a direita, a tendência é que cada vez mais pessoas de direita sejam eleitas e tomem o poder e ocupem o poder quando eles não dão golpe, né? Porque quando eles não ganham, eles tentam dar golpe, que é a característica deles, e a gente não faz isso porque o nosso sistema organizativo é diferente. Mas a gente tem percebido muito isso, assim, essa coisa de quanto mais conservador fica o país, mais a esquerda se torna conservadora, ao invés de se tornar mais radical, ao invés de colocar uma radicalidade, né? E quando eu digo isso, eu não digo nem uma radicalidade pelas identidades, não, mas por políticas radicais mesmo, que coloquem figuras, né, centrais aí, figuras militantes em lugares de poder e decisão, né? E é isso, assim, o que eu estava dizendo é que a gente percebe isso, por exemplo, e olha que Lula é um homem que é do Nordeste brasileiro, mas é um homem branco, lido como branco, né? Ele tem uma leitura de um homem branco, mas é do Nordeste, né? Tem essa característica da questão de ser desse racismo regional que a gente tem, né? De chamar nordestino de burro, de falar que quando alguém erra no trânsito é uma baianada, né? A gente tem essa coisa que o pessoal do Nordeste é burro e não sabe votar, porque vota caracteristicamente em figuras de esquerda e em figuras radicais. Digo, o pessoal do Nordeste é maravilhoso porque já aprendeu o que o resto do Brasil precisa aprender, né? Mas mesmo assim é o que acontece, por exemplo, com um outro candidato aí, que é um homem, é lido como um homem branco também, que fica pedindo para os outros retirar sua candidatura, né? Então, assim, a gente passou pela mesma coisa semana passada, sabe, Dani? Assim, a pessoa veio no meu Facebook, obviamente, rede social serve para isso, né? Serve para a gente debater e conversar com as pessoas, mas veio no meu Facebook pedir, né, pedir desculpa primeiro, desculpa por estar aqui falando isso. Já sabe que está falando merda, né? Que se tivesse está falando merda, né? E vou falar que o único candidato que o Juiz de Fora tinha a estadual já era deputado e que, bem, se essa pessoa tem medo de não ser reeleita é porque, de alguma maneira, ela não fez o trabalho que deveria ter sido feito, né? Não representou a quem ela disse que ia representar, a pessoa disse que ia representar e tudo. E que aí era para eu retirar a minha candidatura e apoiar um homem branco, sabe? E assim, isso é fora de cogitação para a gente, né? A gente entende que existe na identidade, e aí eu vou dizer uma coisa aqui de uma marxista que se chama Patrícia Hill Collins, e que lançou no penúltimo, eu mostro ali para todo mundo que eu adoro ela, é esse aqui, ó. Interseccionalidade, Patrícia Hill Collins em Sirma Bilge, e ela traz assim uma proposta de um método analítico interseccional para a gente construir radicalidade, para a gente construir movimento social e para a gente construir política pública. E é isso que a gente faz. Eu não sou a Dandara, travesti preta, e sou candidata só por causa disso. É também por isso. Porque meu corpo é político, porque eu durmo e acordo travesti preta, eu não consigo ser outra coisa. As pessoas, né? Então, a gente também, por isso, é candidata. Mas a gente é candidata em qualidade, método analítico interseccional, para pensar em mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, mulheres pretas, pessoas LGBTQIA+, na construção de políticas públicas, né? A gente não vai deixar ninguém de fora. E aí é por isso que a gente fala também que a gente não está no mesmo campo, mesmo que a gente esteja no mesmo partido. São campos diferentes, são radicalidades diferentes. A nossa proposta política é de uma radicalidade interseccional que vai abarcar aí o máximo de pessoas. Essa palavra interseccional eu acho uma maravilha, sabe, Dandara? Porque é bem isso mesmo. A gente, mais do que nunca, a gente precisa de gente que represente
muito mais do que si, mas que também se represente de forma a não se anular ante aquela coisa que aqui no canal a gente chama de homem branco cis hétero, que não é preciso ser homem, não é preciso ser branco, mas é um modo de ver a vida, é o homem branco cis hétero. Deixa eu agradecer aqui a presença da Ângela Loures, obrigada, Eduardo Novaes, parabéns pelo trabalho de estar aí coordenando a campanha, Sueli Resistência, querida amiga, Marcos Moraes Gomes, por favor, Marcos, vou divulgar e manda um e-mail aqui para mim, para poder tu vir aqui participar também. Mato Grosso, eu sei que é uma região difícil, né? Como a Dandara falou aqui, o Marcos já colocou também, né? Difícil jogar contra costumes e conhecer a pobreza, perdão. E triste ter que explicar ao pobre de direita que ele não é rico. Inclusive, Dandara, só para ajudar também, né? Eu faço um opinativo jornalístico chamado Haja Útero para as notícias do dia. E no Haja Útero, essa semana, saiu a pesquisa do IBGE dizendo o seguinte, que quanto mais dinheiro e propriedades, formação, mais a pessoa consegue assumir o que ela é. E é exatamente disso que o Marcos está falando, né? E que a gente vê. E que quem não é, tu não precisa pedir desculpa. Ai, desculpa, eu não sou o que tu é. Não, tu tem que respeitar o lugar da pessoa, o direito da pessoa dizer o que ela quer dizer. Então, assim, ó, muito bom. E também gostaria que tu falasse um pouco a respeito disso, porque a gente sabe que classe social e cor da pele te dá direito a ser bi, a ser trans, a ser qualquer coisa, né? Ser filho da Gretchen, por exemplo, te permite várias coisas, né? Então, acho que também está dentro, e isso ainda num clima de... Deus me perdoe que essa semana eu deveria ser daquelas semanas de depressão leve por causa do aniversário, para mim virou a semana de depressão profunda, né? Porque nós estamos em tempo de que Camburão virou câmara de gás. É esse o tempo que a gente está, né? Então, queria já deixar essa pergunta para ti, né? A questão da ligação da pobreza com a liberdade de ser o que se é, porque não tem como tu bem disse, né? Eu acordo sendo uma professora, né, de pobre, branca, eu nunca vou saber como é que se sente a Dandara, mas não significa que eu tenha que ficar morrendo de pena e fechar só para o meu universo, mas enfim, o importante aqui é a Dandara, a Ângela está dizendo aqui, ó, salve Juiz de Fora, salve Dandara, beijão, obrigada. João Bosco, querido, que a gente faz uma brincadeira com o nosso missionário aqui do canal, que ele leva a palavra adiante. Arte da Carlota, querida, um beijão, obrigada por estar aí. Pois é, Dandara, o nosso país está difícil, né? Nós estamos em tempo de camburão, camburão não, viatura da polícia virar camburão, e o que agora, mais uma coisa, a viatura da polícia que era virou camburão, virou câmara de gás. E, ao mesmo tempo, as pessoas querem simplesmente o direito de ser o que elas são. Existe todo um corte social, todo um corte bem complicado aí. Então, vamos falar um pouco sobre isso e sobre a política, né? Porque daí a gente vê que o nosso partido, a própria esquerda, cabe falar, e eu não estou simpática a isso, né? A Manuela Dávila desistiu da candidatura aqui no Rio Grande do Sul para o Senado, pelo fato de estar tendo perseguição e tudo. Eu fico chateada com isso, sabe, Dandara? Porque se a Manuela não pode, o que sobra pro resto? Entendeu? Então, também queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre ser candidato, sobre botar a cara a tapa. Que eu quero te dizer que eu sou tua fã, desde aqui de São Leopoldo. O dia que eu passar em Juiz de Fora, com certeza eu passo aí para te dar um grande abraço e dizer do carinho que eu tenho por ti. Mas Dandara, tá contigo. Obrigada, querida, obrigada. Essa questão da candidatura, né, eu acho que é um conjunto, né? Eu acredito que, como a gente estava dizendo antes, assim, não é só o cara na internet pedindo para a gente deixar de ser candidata, né? É todo o trabalho que a gente precisa fazer dentro do partido para poder ser considerada apta a ser candidata, mesmo tendo, né, uma história de sucesso que aí a gente precisa contar aqui, né? Eu migro para o PT em novembro do ano passado, né? Eu fui candidata aqui em Juiz de Fora no PSOL. Nós fizemos uma campanha
100% online, dentro de casa. Nós tivemos R$8.000, 20 mil folhetos, foi o que a gente conseguiu distribuir, e nós fizemos 2.067 votos. Eu fui a mulher preta mais votada da história da cidade, e ficamos suplentes, né, da cadeira, quase coladas na pessoa que ganhou, e resolvemos migrar porque tivemos problemas dentro do partido, nessa questão aí dessa radicalidade do racismo e de pensar o racismo, né? Então, eu acho que a gente se cansa com isso, a gente se cansa de ter que primeiro debater e fazer toda aquela confusão dentro do partido, e depois ainda sofrer o ataque que vem de fora, né? A gente ainda tem de lutar contra esse ataque que vem de fora e contra essas microagressões diárias que a gente tem junto com os nossos pares, né? Porque não se enganem, a formação política brasileira, ela vem de um bojo aí do PCB no momento em que Stalin estava no poder, né? Então ela tem um ranço stalinista na sua própria formação, né? Então é o paredão, é a falta de identidade, ninguém tem eu ia falar palavrão, eu uso as palavras das palavras mesmo, né? Mas ninguém tem pênis, ninguém tem vagina, ninguém trepa, né? Todo mundo só cumpre tarefa nessa bosta, sabe assim? Até a foda vira tarefa, entendeu? Até a foda vira tarefa. Então, sabe assim, você não consegue nem fuder com quem que você quer, você tem que fuder pra tarefa, para conquistar não sei quem, para não sei quem. Esse ranço vem até hoje nisso, e a gente precisa superar isso, porque isso leva a gente a esse lugar. Eu não estou falando que a esquerda é pior do que a direita, muito pelo contrário. Quem ensinou a gente o modo como essa direita age e age hoje, age muito pior, né? A questão da agitação e propaganda, de como a gente vai conquistar mentes e corações, etc. Só que a gente fala a verdade, e eles usam fake news, né? E etc. Mas, o que eu penso, né, Dani, sobre essa questão da sociedade, né? É muito difícil pensar em outra coisa quando você tem fome, né? É muito complicado você pensar em outros recortes sociais que você tem quando você tem fome. A parte disso, a gente vive numa sociedade, né, a sociedade brasileira, que é uma sociedade que, não só a brasileira, mas a sociedade em geral, né? A gente estava falando isso no carro agora, assim, eu e o Thiago, a gente está reassistindo uma série que a gente assistiu que chama Mr. Robot. E aí, basicamente, eles dão um golpe, eles quebram o sistema bancário, tiram todos os dados do sistema bancário, e aí quebra o capital, né? Porque o capital Só que o capital, ele nunca se quebra, né? Ele está sempre se defendendo, sempre saindo da crise, e o pobre que está sempre lascado, né? Porque a ideia não é só o banco, né? A gente precisa superar o modo de produção, o modo que a gente vive, que faz essa propaganda para que as pessoas pobres acreditem, né, que se você privatizar a Petrobras, por exemplo, o combustível vai abaixar, né? Para que as pessoas pobres acreditem que se ele tiver uma saúde paga, ele vai ter uma saúde melhor, né? O problema não está no trabalhador da saúde, o problema está no financiamento que a saúde recebe, né? O grande lance é esse. E nós temos um governo ultra neoliberal, né, de propostas absurdamente contra o povo, que colocam cada vez mais essa pecha de que o serviço público é ruim, porque os trabalhadores do serviço público são ruins, e não são. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa dialogar com todo mundo, mas a gente tem isso, assim, essa propaganda de que viver no capital é bom faz com que a pessoa pobre não entenda, inclusive, o lugar que ele está, quais são os recortes interseccionais que perpassam ele e por que votar num trabalhador é melhor, né? O meu pai, desde sempre, votou no PT. Aliás, eu falo que eu fiz um atalho ali passando pelo PSOL na eleição passada, porque eu deveria ter me filiado ao PT diretamente, mas eu tinha pouco conhecimento das pessoas do PT aqui em Juiz de Fora, conversava com pouca gente, tudo foi um caminho, né? Mas meu pai sempre fala, trabalhador tem de votar em trabalhador, trabalhador tem de votar em trabalhador, com propostas, trabalhador progressista e etc., mas que seja trabalhador. A questão da Polícia Rodoviária Federal,
já é um absurdo que seja uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Rodoviária Federal é para poder atuar no controle das estradas, né? Verificar se caminhão está andando no horário que não deveria estar, verificar, né, se tem um alto índice de acidentes, se tem muita gente bêbada. O papel da Polícia Rodoviária Federal é este, né? É este, assim, tem um papel bem definido. Então já é um absurdo que seja isso. Eu não assisti vídeo nenhum, tá? Eu não consigo. Isso é uma coisa que eu já me prometi, porque senão ou eu vejo todas essas notícias ruins ou eu me candidato. Então eu fiz uma escolha aí entre uma coisa ou outra, porque é muito sofrido. Mas é isso, assim, o que eu percebo é que nós também precisamos de pautar a questão da polícia, sabe? Assim, eu sou abolicionista penal, eu sou antiproibicionista. Eu acho que a gente precisa pensar num outro processo da ação da polícia, porque quando eu era jovem, eu nasci na periferia, eu nasci no Furtado de Menezes, em Juiz de Fora, eu tinha medo da polícia, eu não tinha medo dos meus amigos que eram traficantes, que eram qualquer coisa, eu tinha medo da polícia, eu morria de medo de chegar 2 horas da manhã em casa e encontrar com o camburão da polícia e não voltar para casa, né? E sumir de alguma maneira, numa época que eu estou falando aí em 99, né? Eu sou de 81, em 99 eu estava com 18 anos, a gente estava aí ainda em governos que não eram do PT e em governos que eram extremamente conservadores e a polícia extremamente militarizada, né? Foram 11 anos depois da Constituinte. Foram 11 anos depois da Constituinte. Que, aliás, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Por que a gente herdou essa polícia? Por que a gente gosta dessa polícia? E onde, né, nós falhamos? Que aí é o seguinte, a gente não quer ocupar aquele lugar. E aí quem ocupa são essas pessoas aí que você vê, que dão cursinho no pré-vestibular da polícia, para poder ensinar isso, essa câmara de gás, tem aquele vídeo lá, né? Então é isso, assim, a gente... quando a gente se silencia em alguns espaços, os maus vão lá... Vem cá, meu amor. Vem cá, mamãe. Vem, para as pessoas conhecerem. Você está ouvindo? Eu estava ouvindo e eu achando assim, será que aqui em casa eu estava procurando? Ai, meu Deus! Que linda! Ela passou malzinho ontem, vomitou, e aí ela está toda estragadinha hoje, sabe? Mas aí ela já é carentíssima, né? Mas é isso, a gente pensar o que a gente pretende também, porque, igual, por exemplo, a gente propõe aqui para Minas que a gente faça um novo plano de segurança pública mesmo, pensando na mediação comunitária de conflitos, né? A gente tinha, por exemplo, aqui a gente tem o programa Fica Vivo. E esse programa Fica Vivo, ele é um... Deu uma cortada. A polícia não participa. Oi. Deu uma cortada e a tua imagem está congelada. Eu estou dizendo, a gente tem... Não voltou acho que ainda? Agora voltou. Vou te pedir para te repetir de novo o que é o programa Fica Vivo. Agora voltou. Tá. É um programa... Porque eu estou calma. João Bosco pediu para eu ficar calmo, estou calma. É um programa... O programa Fica Vivo é um programa de mediação de conflitos, que é um Estado, né, tem assistente social, tem psicólogo, exatamente para isso, assim, para mediar os conflitos num lugar que é o Furtado de Menezes, a Vila Ideal, ao Olavo Costa, que é onde eu nasci, e evitar mesmo esse processo tão deturpado da ocupação da polícia no morro, sabe, assim, na quebrada, assim, a quebrada merece muito mais do que isso, porque tem gente muito, muito trabalhadora, e mesmo as pessoas que estão numa outra posição, que não seja essa do trabalhador, precisam ser entendidas dentro da sociedade como seres da sociedade, como, inclusive, resultados dessa sociedade, né? Então, a gente precisa pensar muito o que a gente quer para uma nova sociedade, sabe? É bem isso mesmo, desvirtuou. Ricardo! Não, deixa eu só puxar um gancho aqui rapidinho, em que, bom,
Eu sou velho, eu sou hétero, eu sou cis e ah, só não sou rico, né? Tá faltando a parte da grana. Mas eu tenho medo da polícia também. Já teve abordagem que eu estava com meus filhos, o namorado da minha filha, e que teve assim uma abordagem terrivelmente violenta em cima deles. Eu tinha ido pegar uma jaca para minha filha é uma peça, e eles pararam e a polícia chegou e fez uma abordagem terrível. Eu cheguei e eu falei, bom, então vamos todos. Eu falei, não é possível, não é desse jeito que se faz. E o cara falou, bom, se você continuar, você vai para a delegacia. Então vamos, porque eu não estou fazendo nada mesmo, estou tranquilo, hoje é sábado, estou tranquilo. Então, assim, a polícia acabou se deturpando mesmo, acho que até por conta de todo esse governo que a gente leva, que legitima esse tipo de violência. E, Dandara, eu imagino o que é na quebrada, eu falo isso, mas assim, sem legitimidade nenhuma, porque eu faço ideia do que acontece realmente. A gente viu a polícia rodoviária na favela fazendo chacina no Rio de Janeiro. Então, assim, terrível, né? Coisas assim terríveis. Eu quero só passar aqui a minha companheira, que é a Ângela Loures, que é de Juiz de Fora. Então, de vez em quando, eu estou em Juiz de Fora e eu vou te fazer uma visita na Câmara quando você estiver eleita. Estarei lá. Deus queira eu consiga ir com a Daniela junto também, que vai fazer uma festa na Câmara. E eu sei que, sem falar nomes, pelo amor de Deus, mas a Juiz de Fora é uma cidade reacionária ao extremo também, né? Ao extremo. E só voltando um pouquinho ainda, sem mudar muito de assunto, que a gente tem que mudar todos esses. Mas eu acho que a gente, inclusive, tem que mudar dentro do partido aí, do PT. Eu acho que a gente tem que ocupar também os cargos do PT e fazer uma mudança nos dirigentes, que eu sinto essa mudança nas partes altas do partido, na parte federal, mas as partes municipais, estaduais, um pouco, eu tenho pouco contato com o estadual, mas municipal também é muito, muito complicado. Eu acabei de sair de uma reunião daqui e não é fácil, é bastante complicado. Então, acho que a gente tem que começar a ocupar. E, bom, Dandara, é com você. E parabéns pela aula que você está dando para a gente, viu? Obrigado mesmo. Deixa só quero falar uma coisa aqui para o. Eu vou ter que responder isso aqui, porque assim, ó, João Bosco, se tu não leu, eu te digo, sou filha da PRF. Meu pai foi da Polícia Rodoviária Federal, até morrer quase, tá? E ninguém aqui está dizendo que todo policial tem mau coração. Agora, quando os bons se calam, se acovardam, se apequenam em prol do corrupto, do malvado, do tarado degenerado, me desculpa, aí tá errado. Só queria colocar isso, Dandara, desculpa, porque assim não me desce na goela. Ninguém tá dizendo isso aqui. Por favor. E assim, eu nem tô falando mal de policiais, sabe? Assim, eu tô falando mal da instituição, né? Porque a gente precisa muito separar isso, assim, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país institucionalmente racista, a gente está falando da instituição, né? De como a sociedade constrói essa instituição desse jeito. Porque, por exemplo, ontem eu estava eu estava ouvindo a Voz do Brasil. Eu gosto de ouvir a Voz do Brasil, sempre gostei. Né, enquanto as pessoas desligavam o rádio ali, eu estava vindo para casa, era quase 9 horas, que agora aqui na Itatiaia passa 9 horas da noite, liguei e vim ouvindo, assim, e é assustador o discurso da bancada do Boi Biblibala falando que a polícia tem de matar mesmo, porque a polícia não tem de matar, a polícia não tem de julgar,
Nós temos um sistema formado e a polícia tem de controlar socialmente as pessoas a fim de que o sistema... Nem isso, né? Porque, na verdade mesmo, a gente construiu uma polícia para defender a propriedade privada. Esse é o grande lance da história, né? A nossa polícia é feita para defender a propriedade privada, né? E para matar preto, né? Foi assim que ela nasceu. Para matar preto, para matar comunista, para matar, né? Foi assim que ela nasceu. A gente não pode esquecer que quem foram os algozes da ditadura militar. A gente não pode esquecer disso. A polícia é militar até hoje por causa disso. Nós não conseguimos superar isso em 88 e a gente precisa, em algum momento, superar isso de qualquer jeito. Não dá, sabe assim? Não dá. É a instituição. Eu não estou falando de pessoas. Eu conheço pessoas na polícia. Eu conheço caras progressistas na polícia. Eu conheço gente que morreu sendo policial e que morreu trabalhando na polícia. Porque é isso, né? Não está só também na polícia. Está no Estado, está no modo como a gente construiu as coisas. E está nessas falas, que eu acho que são falas que são muito problemáticas, quando as pessoas colocam aí a ideia de que a polícia tem de matar mesmo, que a polícia fez o trabalho dela, principalmente quando essas falas vêm do dirigente da nação, né? Isso é um grande problema para a gente, e a gente precisa muito repensar qual é o país que a gente quer quando a gente tem, né, como dirigente da nação, uma pessoa que desconhece os direitos das pessoas que vivem no seu país, né? Porque é um direito de todo mundo ter o seu julgamento, ter ampla defesa, antes, inclusive, a gente não tem pena de morte antes de ser condenado à prisão, né? Porque a gente tem de lembrar, inclusive, que a gente não tem pena de morte no Brasil. Né? Então, a gente tem de pensar, inclusive, isso. Nós estamos legitimando e normalizando a pena de morte no nosso país cada vez mais. Isso é um grande problema e a gente precisa enfrentar isso de frente, porque senão a gente vai cada vez mais chafurdar nesse lodo aí que são essas falas extremamente problemáticas. Dito isso, vou responder Ricardo, que aí, assim, vocês vão estar lá na minha posse em Belo Horizonte, não vai ser em Juiz de Fora, vai ser em Belo Horizonte, que a gente vai fazer uma super festa em Belo Horizonte, lá, mas a gente, Juiz de Fora nunca teve uma vereadora preta. Nunca. Nós, em toda a nossa história, tivemos 11 mulheres na Câmara de Vereadores. Agora temos 15. Mas em toda a história tivemos 11 mulheres, todas brancas. Nós nunca tivemos uma vereadora preta na cidade. E Juiz de Fora é uma cidade que é a terceira cidade em maior número de população preta percentual no Brasil. A gente perde para Salvador e para o Rio de Janeiro só. E aqui a gente tem uma delimitação da cidade, sabe? O candidato a prefeito que concorreu com Margarida no ano passado, no ano retrasado, que perdeu para ela, que é um empresário de construção civil, falou que ele achava que todo mundo tinha de morar da Rio Branco a Manuel Honório, que é o centro da cidade, que ele tinha de construir vários prédios ali e todo mundo tinha de morar ali. Todo mundo, assim, a cidade inteira, 700 mil habitantes. Porque ele constrói as caixinhas de fósforo dele para vender, que é tudo desse tamanhozinho, então ele acha que todo mundo tem de viver empilhado ali. E aí a gente apelidou, então, esse homem de prefeito da Dubai, e que ali Dubai, a Rio Branco, seria Dubai de Juiz de Fora. Porque Juiz de Fora é uma cidade extremamente dividida, né? Nós fomos uma cidade extremamente escravocrata. Aliás, eu fiz um stories hoje no meu Instagram, depois tá aí, ó, a Dandara Felícia, vocês vão lá, porque uma das rádios da cidade, essa mesma Rádio Itatiaia que eu escuto muito, que é de Minas, estava falando que o Alfeld foi um cara que fundou Juiz de Fora. E isso é uma mentira, sabe? Assim, quem fundou Juiz de Fora foram os meus antepassados, que se lascaram, que morreram, que deram sangue, entendeu? Há 130 anos atrás, a gente não podia passar na rua principal da cidade. Era proibido que preto passasse na rua direita, que agora, hoje em dia, é chamada de Rua Alfeld, né? E era proibido que a gente passasse lá. A gente podia ir na Marechal,
que é do lado, e na São João. Mas na Alfred, que era a direita, a rua direita, a gente não podia passar. Então a gente precisa sempre estar repensando esses processos, né? De quanto que a gente, às vezes, fala algumas coisas que não tem muito sentido histórico, né? O cara foi um escravocrata que proibiu, inclusive Rosa Cabinda, que é uma escrava, foi a primeira mulher preta que ganhou, né, uma causa no Brasil, porque ela entrou com uma causa para poder comprar sua liberdade. Porque a mulher deste homem, Dona Nina Alfeld, ela prometeu que a Rosa Cabinda podia comprar a liberdade dela por determinado preço. Quando ela juntou o dinheiro, Dona Nina tinha falecido. E aí esse crápula virou e falou que ela não podia mais, comprar a liberdade com aquele preço. E aí a gente pega e ela entra num processo na justiça e ela ganha na justiça o direito de comprar sua liberdade pelo preço que tinha sido prometido pela sua então senhora, né? Sua então sinhá. Né? Eu gosto de usar esse nome porque a gente ainda tem um bocado de sinhá por aí na rua, querendo mandar em nós, né? Mas, enfim, é isso. Juiz de Fora é essa cidade aí. Então, a gente precisa muito subverter esse processo para a gente pensar. Fora os caras ridículos que ficam tentando ganhar a história aí, que eu não gosto de falar nome mesmo, sabe, Ricardo? E que agora tem falado aí. Nós fizemos um café para os servidores pretos da prefeitura e os servidores levam os seus quitutes. Uma vez a cada 6 meses se encontram para debater a questão desse racismo institucional, né? E aí agora o cara está brigando por causa disso e é uma loucura, sabe assim? É uma coisa de... A gente precisa repensar, inclusive, quando a gente sair dessa coisa toda, em como a gente precisa melhorar os nossos processos de comunicação, né? Porque a mentira está virando verdade, assim, a gente precisa pensar sempre nisso. Dentro essa perspectiva de que a gente vê um enlouquecimento coletivo, né, basicamente, e o que é pior, a gente se tornou... Eu vou falar bem tranquilo aqui, porque o pessoal sabe aqui no canal que eu tenho uma prática de sincericídio, mas assim, que nem assim, ontem morreu, nem falei aqui no canal, porque ontem eu também não fiz opinativo jornalístico, mas ontem morreu o tal do Davi Coimbra, que era um comentarista desses da Zero Hora, que é afiliada da RBS, da Globo, a RBS que é afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul. E o cara morreu de câncer. E eu vou te dizer que tá tão... Eu conheço os textos desse cara. Inclusive tive uma briga com... Uma briga não, mas enfim, né? Ah, mas ele escreveu um livro bem legal. Digo, olha, azar. Tu já viu o que esse cara escreveu a respeito de preto, de pobre, de LGBTQIA+, a respeito de mulher? Já viu? Não tem como, né, velho? Então, e eu não fiquei triste com a morte do cara. Eu não consegui, eu nem me manifestei. Achei melhor não me manifestar. Mas a gente chegou num determinado ponto em que a gente acha normal que as pessoas morram e a gente ainda fica num sentimento de bem feito. Eu fiquei com vergonha disso em relação a mim, sabe? Porque eu não quero que faça que quando eu morra, ou que algum companheiro meu morra, aconteça isso. Aconteceu, a dona Marisa Letícia, esposa do Lula, a gente viu, né? O neto do Lula, a gente viu isso. Só que o problema é que isso respingou para nós também. Aí eu pergunto junto com o João aqui, ele quer saber os projetos para o povo da tua cidade, mas sendo deputado estadual é para o estado, né? Eu acho que a gente tem que ter um projeto de comunicação e gostaria mais que a Dandara aprofundasse dentro, até porque tu é muito boa, tu tá nos dando uma aula aqui, né? E que a gente vai ter... E é uma coisa que eu te pergunto, porque eu duvido em mim isso, sabe? Será que a gente leva 4 anos para recuperar isso? Será que vencendo o demônio de cercadinho, a gente venceu o bolsonarismo? Tá contigo, Dandara. Vamos lá. De jeito nenhum. É por isso que a gente precisa muito pensar numa questão de quem são as pessoas que a gente vai colocar nas casas legislativas, em todas as casas legislativas, não só. Quem são os governadores que vão estar governando os estados? Voltou? Quem são os governadores
que vão governar os estados, né? Como a gente vai vencer isso? A gente precisa de uma verdadeira onda vermelha mesmo. Não à toa, vários partidos de esquerda já estão se associando a nós, né? PV, PSOL, Rede, né? E não colocaram candidaturas a presidente. Não é porque Lula é porque também Lula é o melhor de todos, mas não só por isso, né? Porque a gente entende que a gente precisa desse fortalecimento aí de colocar uma galera progressista para frente para a gente poder melhorar. E nesse sentido, eu penso muito que nós temos 3 eixos principais, né, para o Estado, mas a gente tem um eixo de radicalidade, assim, que é a democracia participativa, né? Ela conduz o nosso mandato, né? Então, ontem nós fizemos uma plenária com todos os nossos apoiadores para ouvir o que as pessoas queriam fazer para o Estado, né? Para a gente debater o que, além dos nossos eixos que a gente traz, que são ótimos, e a gente tem um aprofundamento teórico, a gente tem pesquisa de números mesmo, para dizer por que a gente está trazendo isso para o Estado, né? Por que a gente quer debater isso. Mas também a gente se pauta por essa radicalidade participativa, né? De a gente ir até a praça e fazer a nossa prestação de conta semanal. E não só na cidade de Juiz de Fora, mas é ir até Matias Barbosa, é ir até Barbacena, é ir depois até Uberlândia, se a gente estiver fazendo alguma coisa para lá, que é lá no Triângulo Mineiro, ir até o norte de Minas e falar para as pessoas, a gente fez para aqui, para esse lugar do estado, isso. Essa semana a gente pautou essa e esse projeto de lei para que as pessoas participem cada vez mais da política, que eu acho que esse que é o grande lance, né? Nós não nos aproximamos da pessoa que precisa ser representada. A gente acha que a gente representa pelo que a gente pensa que a gente sabe, né? E aí é isso, assim, a gente precisa sempre pensar nessa radicalidade dessa democracia participativa. As pessoas amam, adoram quando estão falando comigo no Zap, que eu respondo na mesma hora, respondo áudio, tudo. Gente, é para isso que a gente é feita, né? É para isso que a gente trabalha, para responder às pessoas, para trabalhar com as pessoas. Assim, eu vou te falar que eu mesma fico muito triste quando eu tenho de falar com assessora, sabe? Porque os assessores servem para nos ajudar, sem dúvida, trabalhar, mas às vezes você quer falar com aquela pessoa porque você quer fazer um debate político, né? E a gente precisa muito disso, assim, a gente precisa dessa proximidade. Dito isso, a gente tem 3 eixos temáticos básicos, né? Que é o eixo de educação e cultura antirracista, pela vida de todas as mulheres e acesso à cidade e à cidadania. Sim, Robson, eu tive a sorte, né? A sorte de poder escolher meu nome. Né? Eu fui retificada, o meu nome civil é Dandara Felícia, mas eu fui retificada, eu fui num cartório e falei, olha, eu quero me chamar Dandara Felícia. Felícia é o nome da minha avó, que foi uma sindicalista muito importante na minha cidade, que foi presa e ficou 9 anos no Hospital Colônia em Barbacena, um hospital psiquiátrico, porque xingou, à época, o Getúlio Vargas, e aí ficou presa 9 anos no Colônia, histérica, né? Mulheres eram histéricas quando lutavam pelos seus direitos, né? E Dandara, então, é aí a grande rainha de Palmares, né? Há quem diga que Palmares era de Dandara, né? E que Zumbi era o homem dela e acessório ali na sua democracia radical de mulher, né? Porque a gente sabe fazer democracia radical. A gente sabe levar os meninos para frente, né? Então a gente sabe fazer democracia radical, né? E é isso, assim, há quem diga, inclusive, que é isso, assim, a grande guerreira de Palmares era Dandara, né? Fazendo aí a sua política. Então, pude escolher o nome, né? Mas respondendo aí o Robson, e voltando lá na questão dos eixos, então a gente pensa muito nessa questão dessa educação e cultura antirracista, em defender os trabalhadores da educação, né? Todos os trabalhadores da educação, em defender o povo da graxa, da cultura, que agora está super desvalorizado e está com vários problemas por conta da questão da pandemia, né? Os produtores de evento, a baixa, não gosto de usar essa palavra, mas o pessoal mais baixo mesmo, que a gente chama de graxa mesmo da produção de evento, mas não só, né? Em pensar numa distribuição melhor do dinheiro para a educação, para os colégios que ficam nas periferias, principalmente nas periferias pretas, porque a gente sabe que existe uma
uma diferença enorme, né, na distribuição dos recursos para escolas que estão em bairros ricos, escolas que estão em bairro pobre, e a gente sabe onde o pobre mora tem mais preto, obviamente. Essa é uma distribuição territorial muito importante que a gente precisa pensar. Na questão da educação continuada para 10.639, que não é implementada porque a gente não tem educação continuada, ninguém nasce antirracista, principalmente porque a gente tem uma grande quantidade de professores brancos, né? A gente precisa sempre pensar nisso, que é quem tem mais acesso à educação e consegue fazer mais concurso. Agora, recentemente, a gente tem mudado um pouco isso com a questão da lei de cotas, né? Mas mesmo assim, a gente ainda precisa pensar nesse aprofundamento. E na cultura de quebrada, né? A galera que concorre a edital, a gente sabe que os editais de fomento à cultura são um grande financiamento da cultura, né? É porque esse pessoal que concorre aí não consegue participar porque não tem uma assessoria mesmo, não os editais e etc. Então a gente pretende muito valorizar e fazer escola para auxiliar essa galera aí a pensar nesse local da cultura, né? Depois a gente tem a questão das mulheres, né? Direitos sexuais e reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos para homens trans, formas humanizadas de parto e puerpério. A gente teve uma diminuição muito grande das casas de parto, as poucas que tem estão sendo destruídas nesse governo. Então, a gente precisa pensar em implementar e aumentar isso. A gente precisa também pensar na questão das mulheres produtoras rurais. São várias as mulheres que são as únicas responsáveis pelas suas terras, em como a gente pode facilitar a vida dessas pessoas. Nas mulheres da economia solidária e criativa, que são as artesãs, que fazem tantas coisas legais e que têm pouco processo para poder serem valorizadas, né? E também na questão da violência da mulher, mas com uma outra ótica, né? Na violência da mulher, não só pensando na medida protetiva, mas pensando como que essa mulher vai ter aí um espaço para poder se profissionalizar, se ela não for profissionalizada, ser acolhida psicologicamente, de assistência, se ela não tem um lugar para onde ir, né? Não basta medida protetiva se a mulher precisa viver na rua, né, gente? Ela né, é aquilo, né? Não basta prender o cara se 3 dias depois o cara está solto e volta para casa que a mulher morava com ele. Então, a gente precisa muito pensar nesse processo que combater a violência que o homem perpetua contra a mulher é muito importante. A gente precisa disso, mas a gente precisa muito pensar no depois. Você quer falar, Dani, e depois eu falo o final? Eu quero ver se o Ricardo Luca quer falar alguma coisa, quer fazer uma última pergunta. Eu tenho uma pergunta assim aqui. Na verdade, a gente ficava até 00:30 falando com a Dandara, né? Ela tem muita coisa para falar para a gente. Nossa, não tem. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho de educação. Na verdade, que vocês duas são profissionais. Eu sou um mero dentista, então eu sei muito pouco sobre. Mas, assim, a gente fica muito chocado. Aqui na ilha estão querendo implementar uma escola militar. Então, isso é uma coisa chocante para a gente, apesar de que a minha opinião é que aqui não pega. Aqui não pega. É uma cidade pequena, apesar de ser absurdamente reacionária, a molecada aqui não é uma molecada tranquila. Então, quando essa criançada sair de uma escola militar vestido de guardinha, com cap, eu acho que não vai dar, não vai ser, o bullying vai ser grande. Mas, junto com isso, eu gostaria de falar também das escolas militares do Exército, Marinha, das Forças Armadas, as escolas que formam os oficiais. E, há um tempo atrás, eu estava escutando o Genuíno falando sobre isso, que isso é uma coisa assim fundamental, que tem que ser mudado. Porque o currículo das escolas militares de oficiais, eles são calcados em um currículo de 1950, e que eles ainda estão no marcatismo, no combate ao comunismo. E assim, o que se trata claramente é que nosso exército não tem um inimigo externo.
mas ele tem um inimigo interno. O inimigo do exército é o próprio povo. Isso é uma coisa absurda de que a gente que está e aí cada vez mais está sendo implementado aqui no Brasil. Na redemocratização, eu tenho a impressão que melhorou um pouquinho, mas agora andamos muito para trás, andou muito para trás. E, bom, Dandara, com você, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser. Você vê que eu estou só jogando coisinha fácil para você, né, Dandara? Depois você me xinga, você fica à vontade. É tudo tema tranquilo. Vamos lá. Essas escolas militarizadas. Ai, pelo amor. Enfim. Ainda bem. Olha, Robson, tu é o único que eu conheço que está em escola cívico-militar e que não tem interferência, tá? Porque vou te dizer, não é nada fácil. Mas, Dandara, querida, bora lá. Educação militarizada. Eu sou faladeira, viu, gente? Pode parar, porque eu saio louca e sou faladeira mesmo. Principalmente quando estou falando que gosto, né? Eles têm um projeto de país, né? A gente descobriu há pouco tempo atrás que eles têm um projeto de país. Não se enganem, é esse projeto de país que é ensinado nas escolas que formam os oficiais, né? Embora várias pessoas estejam ali porque pretendem o salário, né, do carreirismo militar ou qualquer coisa nesse sentido, tem muita gente que está ali porque é mau caráter mesmo, gente, porque é isso aí, entendeu? Pensa do jeito que eles pensam. Então a gente tem de ter, eu acredito muito, Ricardo, na desmilitarização da polícia, sabe assim? Em um processo que cada vez mais diminua, inclusive, a militarização dos países. Né? A gente já viu que deu errado, né? A gente já viu que deu errado, sabe assim? A gente sabe que em todos os lugares essa militarização deu errado e é um negócio, inclusive, que pode levar a gente ao extermínio da população, né? É uma coisa louca que a gente precisa muito pensar, mas eu acho que a gente tem de pensar nisso aí, a gente precisa, não é não, tá, João? Não é cada estado um tipo de polícia, não. A polícia ela é muito regulamentar no Brasil todo e elas obedecem determinados padrões, tá? Elas não têm essa coisa de cada estado é uma polícia, não. A polícia militar nos estados ela é centralizada e ela é máquina de moer gente, é máquina de matar preto e pobre. É para isso que foi feita, ela nasce para controlar a propriedade privada. Consequentemente, Ricardo, forma-se para isso. Né? Ela é formada para proteger a propriedade privada. Com isso aí que você disse, macartismo, anticomunismo, porque até parece mesmo que é a gente que invade a terra dos outros, né? Até parece mesmo que é a gente que invade, né, a área dos outros, né? Não são eles que invadem a Amazônia, não são eles que invadem, né? Então, assim, a gente tem de ter um cuidado muito grande e eu acho que a gente precisa mesmo pensar nisso, né? De que maneira a gente vai melhorar esse processo, né? Porque, assim, eles falam enquanto instituição, mas eles não são uma instituição, né? Eles falam como se eles fossem uma instituição, mas eles não são, né? Eles são uma força, não uma instituição, mas falam como se fosse o judiciário, por exemplo. Né? Nós temos três instituições no Brasil. Né? Nós temos legislativa, executiva e judiciário. E o militarismo fala como se fosse uma instituição, mas ele não é, e não pode ser, e a gente tem de cada vez mais tirar isso deles. Excelente, excelente resumo. Gente do céu, inauguramos o espaço com a Dandara hoje. Esse espaço é a primeira vez que aconteceu nesse canal e eu adorei. Assim, ó, Ricardo Luca estará sempre conosco aqui na militância. E é isso, acho que a gente tem que falar sobre as coisas, a gente tem que se conhecer melhor, a gente tem que se dar voz e a gente tem que ver as maravilhas que tem nesse nosso país, que é uma pré-candidata a deputada estadual como a Dandara. Olha quanto conhecimento que tem, né? Que não precisa nem falar. Quanto projeto a gente falou de sociedade aqui e ninguém precisou falar que é contra as armas, que é, sabe, antimachista. Tu não precisa delimitar o teu espaço.
Porque à medida que a gente se entender, vai ficar melhor. Quero agradecer muito a presença da Dandara, o auxílio aqui do Ricardo, e dizer que eu sou super orgulhosa e tô na luta do lado de vocês. Então, Ricardo, Luca, tuas despedidas finais, a gente deixa as considerações da Dandara e toda a sorte do mundo. Quando tiver o número, Dandara, e material, tu bota, manda aqui para mim, que eu com certeza vou botar aqui no canal. Ricardo, querido, tuas considerações finais. Bom, eu que agradeço, foi lindo. Dandara, obrigado, foi demais. Dani também, obrigado muito. Eu quero só relembrar aqui que ontem foi aniversário da Dani. Então, parabéns de novo, Dani. Eu já dei, mas estou dando outra vez. E, bom, novamente, obrigado, valeu. Dandara, é com você. É isso, gente. Obrigada, Dani. Parabéns, felicidades mil. Parabéns pelo trabalho, que eu acho que é super importante. A gente tem que estar sempre mostrando isso mesmo, assim, que nós não somos alienados, que a gente não é gado, que a gente não está aqui só falando Lula lá. A gente vai eleger o Lula mesmo para a gente vencer o bolsonarismo, mas a gente tem um projeto para os estados, a gente tem um projeto para as cidades e a gente tem um projeto de país, que é um projeto do afeto, é um projeto do amor, é um projeto do carinho, um projeto para que as pessoas não adoeçam tanto quanto estão adoecendo mentalmente, inclusive, né? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Era isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Quem puder, compartilha. Se tiver um parente em Minas Gerais, já apresenta a Dandara. É um projeto muito maior do que apenas a Dandara. Ela é um projeto popular, é um projeto em construção de políticas públicas. A gente precisa disso. Principalmente Minas Gerais, depois de Zema. Ai, que delícia, que sabor esse governo de Minas Gerais. Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã com o Trincando os Ovários. Vou deixando vocês agora. Eu adorei